A cidade estava em silêncio. Ou quase. As ruas de São Paulo, que minutos antes vibravam com o tráfego incessante e o murmúrio das multidões, agora pareciam cenários de um filme de guerra. Nos noticiários, a voz trêmula dos apresentadores tentava transmitir urgência, mas nenhum alerta poderia preparar a população para o que se desenrolava. Monstros invadindo as metrópoles do mundo inteiro, devastando cidades inteiras e destruindo despertados de nível A, mortos como se fossem meros humanos comuns. Ataques simultâneos em Tóquio, Nova York e São Paulo. Despertados de nível A, mortos em menos de 24 horas. A população entra em pânico total. No centro de São Paulo, ruas inteiras estavam abandonadas. Edifícios de vidro e concreto despedaçados lembravam cenários de guerra. Um cheiro intenso de ferro queimado, fumaça e carne queimada preenchia o ar. Carros capotados bloqueavam avenidas inteiras, enquanto as sirenes soavam sem parar. Kael, um motoboy de 24 anos, acelerava sua moto entre os escombros, desviando de destroços e corpos espalhados. Seus olhos corriam freneticamente pela rua, observando movimentos rápidos, saltos e investidas de monstros. Pequenos, mas letais, os goblins de sangue atacavam em massa, usando ossos quebrados e fragmentos de metal como armas improvisadas. Alguns escalavam prédios para emboscar qualquer um que ousasse sair de um abrigo, outros se infiltravam em túneis subterrâneos, desaparecendo entre os túneis para reaparecer em outro ponto. Um grito cortou a noite, gelando Kael por um instante. Uma alma chorosa atravessava a rua, seu choro penetrante paralisando qualquer humano que ousasse encará-la diretamente. Kael sentiu um nó no estômago, mas desviou por centímetros, como se algo invisível guiasse cada movimento seu. O coração disparado e o instinto de sobrevivência se misturavam a uma sensação estranha, quase elétrica, que subia pela espinha. No horizonte, uma sombra colossal despencou sobre a cidade. Um titã avançava, esmagando carros e rachando o asfalto com cada passo, transformando ruas inteiras em crateras. Um despertado de classe tentou confrontá-lo. Braços de aço surgiam de sua pele, socos voando em direção ao gigante. Mas em segundos, o monstro esmagou o despertado com um único pisão, levantando uma nuvem de poeira que cegou Kael momentaneamente. Kael sentiu um impulso incontrolável. Em meio ao caos, ele viu uma família cercada por espirais de carne, criaturas que se multiplicavam a cada corte. Sem pensar, acelerou sua moto em direção a eles, desviando de membros arrancados que ainda se moviam, como insetos vivos. Cada passo, cada desvio, parecia guiado por uma força invisível, como se seus sentidos tivessem sido ampliados de forma sobrenatural. Ele notou algo novo em seu corpo. Seus olhos brilharam por um instante e uma interface holográfica surgiu diante dele, transparente e pulsante, flutuando no ar. Não havia som, apenas luzes e comandos silenciosos. Sistema de proteção ativo. Iniciando transferência de autoridade. Usuário, Kael. Antes que pudesse compreender, a rua inteira desapareceu em um flash de luz. Kael sentiu o chão sumir sob suas rodas, e em seguida, o vento passando pelo rosto em um espaço desconhecido. Quando abriu os olhos, estava em um terreno remoto, coberto por vegetação baixa, com céu noturno estrelado acima. O sistema anunciou: Zona segura ativada. Kael apenas observou, sem compreender. A zona segura estava ativa. O que é zona segura? Dentro dele, algo mais acontecia. Ele podia sentir seu corpo formigando, sensações fluindo pelo seu corpo. O sistema apareceu novamente. Absorção completa. 10 nanorobôs ativos. Enquanto olhava para a zona segura, Kael percebeu a magnitude do que acabará de acontecer. A cidade fora abandonada, destruída, e ele, um simples motoboy, estava agora isolado em um terreno seguro, somente ele e sua moto. Mas o que é nanorobôs? A sensação era estranha e de muito medo. Kael olhou para o horizonte. Luzes da cidade ainda piscavam entre a fumaça e os escombros. A devastação parecia interminável, e os despertados, outrora invencíveis, estavam caindo como peças de dominó. Ele percebeu a Terra agora não pertencia mais aos humanos, e não tinha nada para salvar a população. Kael, atordoado com o acontecido, subiu na moto e foi direto para casa ver se sua mãe estava bem, pois tudo estava acontecendo próximo onde moravam. Ao entrar em casa, sua mãe o abraçou com ternura e preocupação, conversou com ele e falou que ali não era mais seguro de se morar e que teriam que ir se mudar, porque as criaturas estavam em todo o bairro.
Ele respondeu. Para onde, mãe? Isso está no mundo todo. Não temos um lugar para se esconder, e a tendência é piorar. No meio da noite, Kael sentiu um misto de confusão. Ele não tinha superpoderes, nem armas extraordinárias. E o que era aquele sistema que apareceu para ele? Muitas perguntas sem respostas. Então surgiu o sistema. Nome: Kael, 22 anos. Nível 1. Habilidade passiva. Área segura 2000 metros. Nada pode entrar sem sua permissão. Nada pode danificar esta área. Mesmo o mais forte dos poderes pode abalar esta área. Quem estiver dentro dela está protegido de tudo e de todos lá fora. Habilidade ativa. Nível 1. Nanorobôs. 10 nanorobôs. Os nanorobôs são criaturas vivas que podem destruir e construir. São inteiramente obedientes ao mestre e podem se multiplicar ao destruir uma criatura. Para ativar basta falar destruir e apontar o dedo. Eles com a evolução terão iniciativa própria de ataque. Kael assustou ao ler a tela. Então, isso é real. Eu posso mesmo controlar estas criaturas? Kael respirou fundo, observando a tela, e falou: agora vamos ver esta área segura, e clicou na zona segura. O painel se abriu para ele, e estava escrito para desbloquear a entrada. Basta tocar na pessoa e falar liberar e a pessoa terá acesso na zona segura. Kael ficou em êxtase. Agora a mãe dele teria um lugar sem riscos para morar. Ele percebeu que podia salvar muita gente. Mas só salvaria quem realmente merecesse ser salvo, e queria manter isso em segredo. As ruas, agora distantes, eram um inferno. As transmissões ao vivo mostravam monstros devorando despertados lendários, famílias correndo e desaparecendo entre os escombros, cidades inteiras caindo em segundos. Kael sentiu o peso da responsabilidade. Ele poderia proteger, mas não conseguiria salvar todos. E isso o destruía. Ficou claro. Proteger qualquer um que conseguisse chegar até a zona segura, desde que fosse boa pessoa. Kael sentiu que os nanorobôs iriam ajudar nesta missão. Kael não conseguiu dormir. A noite parecia uma prisão de ansiedade, e o sono se recusava a chegar. Seu corpo se virava de um lado para o outro no colchão velho. Mas sua mente permanecia desperta, pulsando em pensamentos. Os nanorobôs flutuavam invisíveis no ar, como uma presença constante. Não havia som, não havia luz, mas ele sabia que estavam lá, como uma extensão da própria alma. A cada minuto que passava, a sensação aumentava. Ele precisava testá-los. Com um suspiro pesado, vestiu uma blusa preta, amarrou a mochila nas costas e saiu pela madrugada. O vento frio trouxe o cheiro metálico de sangue e ferrugem. A cidade estava em silêncio, mas não em paz. Criaturas rondavam. Goblins. Aberrações. Monstros que eram, na verdade, consequências de uma insanidade humana. Cientistas haviam comparado a invasão a testes de explosão de átomos. Brincar com forças além da compreensão. Do vácuo haviam surgido os monstros, e quando morriam, deixavam para trás cristais, fragmentos de energia pura. Esses cristais eram a chave para a evolução dos despertos, mas também uma maldição. Um cristal íntegro era poder. Um cristal danificado era morte e loucura, transformando homens em zumbis sanguinários. Kael sabia dos riscos, mas também sabia que precisava lutar. Kael atravessava os escombros de um viaduto quebrado quando ouviu passos leves, arrastados, ressoando como ecos na noite. 5 goblins vermelhos emergiram das sombras, suas peles carmesins faiscando sob a luz fraca da lua. Os olhos brilhavam em tons rubros, famintos, ferozes. Kael engoliu em seco. Ergueu a mão e sussurrou: destruir. O enxame invisível avançou. Sem som. Sem luz. Os nanorobôs penetraram nos corpos dos goblins através de seus poros, narinas e ouvidos. Em segundos, os monstros começaram a se debater, a gritar em agonia. Suas veias inchavam, suas peles rasgavam de dentro para fora. Explosão silenciosa. Carne, ossos e sangue se espalharam pelo chão rachado, formando um quadro grotesco de horror. O sistema brilhou diante dos olhos de Kael. Você eliminou 5 goblins vermelhos. Mais 20 nanorobôs. Total, 30. Kael respirava ofegante, observando os corpos caídos. No meio da carne destroçada, 5 cristais vermelhos brilhavam. Ele se agachou, pegou um por um e os guardou na mochila. O brilho pulsava suavemente, como corações ainda vivos. Era apenas o começo. Atravessando uma avenida destruída, Kael foi surpreendido por 10 goblins vermelhos. Eles surgiram de trás de carros queimados,
cercando-o em um arco mortal. Suas garras brilhavam, e seus dentes tilintavam em fúria. O coração de Kael acelerou. Mas ele já havia sentido aquele poder uma vez. Destruir. Absorver. O enxame avançou como poeira invisível. Os goblins gritaram, alguns ainda correndo em sua direção, mas caíam no meio do caminho, debatendo-se. As veias saltavam de suas peles, olhos explodiam em sangue, e ossos se partiam com estalos abafados. Um a um, eram rasgados por dentro, explodindo em banhos grotescos de carne e vísceras. Silêncio mortal. Apenas o som dos pingos de sangue escorrendo das carcaças. O sistema brilhou. Você eliminou 10 goblins vermelhos. Mais 70 nanorobos. Total, 100. Kael arfava. Seus punhos tremiam. No chão, 10 cristais vermelhos esperavam, pulsando suavemente como brasas. Ele os recolheu, limpou o sangue que escorria deles e os guardou na mochila. A cada passo, a carga em suas costas aumentava. E também, o peso de sua responsabilidade. O sol começava a nascer quando Kael chegou a um parque devastado. Árvores carbonizadas eram como esqueletos, e no gramado queimado havia manchas escuras de sangue seco. Foi ali que a horda surgiu. 20 goblins vermelhos avançando em fúria, como uma onda carmesim. Seus gritos ecoaram pelos prédios destruídos, rugindo com fome e ódio. Kael tremeu, mas ergueu os braços. Multiplicar. Devorem-nos. Desta vez, o enxame não era apenas um ataque. Era uma tempestade invisível. Os nanorobos se espalharam como um enxame de gafanhotos, mergulhando nos corpos dos goblins com fome insaciável. As criaturas gritaram, urrando, debatendo-se. Algumas caíam de joelhos, outras tentavam arrancar a própria pele, mas nada podia detê-los. E então, em um espetáculo grotesco, começaram a explodir em sequências, corpos rasgando, sangue voando, ossos partindo. O chão se transformou em um campo de carnificina. Os nanorobos emergiam de cada corpo despedaçado, multiplicando-se ainda mais, zunindo invisíveis como um trovão silencioso. O sistema soou. Você eliminou 20 goblins vermelhos. Mais 200 nanorobos. Total, 300. Nível aumentado. Habilidade ativa, nível 2. Kael caiu de joelhos, o coração disparado. O enxame agora circulava em torno dele, um manto invisível de morte e poder. No chão, 20 cristais vermelhos brilhavam como brasas em meio ao sangue e vísceras. Ele os recolheu, guardando-os na mochila já pesada. O brilho pulsava como se chamasse por ele. Mas não havia tempo para descansar. Ele precisava ir mais fundo. O cheiro guiou Kael. Um odor denso, de carne podre e sangue fresco, misturado à fumaça de fogueiras improvisadas. Quando atravessou a colina, viu o acampamento dos goblins vermelhos. Eram dezenas de cabanas de couro e ossos, erguidas em círculo. Fogueiras queimavam, iluminando os corpos de humanos pendurados como troféus. Pelo menos 30 goblins comuns se moviam ali, mas no centro havia algo maior. Um goblin gigantesco, com quase 3 metros de altura, pele carmesim como lava incandescente. Os músculos eram montanhas tensionadas, e seus olhos eram 2 brasas vivas de ódio e ferocidade. Ele empunhava uma clava de ossos e ferro, e quando olhou para Kael, o ar pareceu estremecer. O monstro rugiu, e todo o acampamento respondeu em uníssono. A batalha havia começado. Kael ergueu a mão, suando frio. Destruir. Silenciosamente. O enxame se espalhou, mergulhando nos corpos dos goblins comuns. O campo se tornou um inferno em segundos. Criaturas explodiam, vísceras eram lançadas ao ar, sangue escorria como rios vermelhos. O chão tremia com a multiplicação constante. Você eliminou 30 goblins vermelhos. Mais 400 nanorobos. Total, 700. Mas então o rugido ecoou. O goblin gigantesco avançou, esmagando o chão com a clava. Sua pele brilhava em tons carmesins, como se estivesse fundida em magma. Os olhos eram puro ódio, e seu corpo tremia de ferocidade. Kael apontou para ele. O enxame mergulhou. Os nanorobos penetraram pelos poros e feridas, espalhando-se pelo corpo do monstro. O gigante urrou, batendo no peito, tentando resistir. O chão tremia com seus passos. Por um momento, parecia que nada poderia derrubá-lo. Mas então veio a explosão. Um estalo interno. Um segundo. E depois, uma onda de carne e ossos rasgando o ar.
O corpo colossal se abriu como uma represa de sangue, espalhando fragmentos por todo o acampamento. Silêncio. O gigante havia caído. O sistema brilhou diante de Kael. Você eliminou um goblin gigantesco vermelho. Mais 300 nanorobos. Total, 1000. Nível aumentado. Habilidade ativa, nível 3. O corpo do monstro deixou para trás um cristal vermelho gigantesco, que pulsava como se fosse um coração vivo. Kael se aproximou, as mãos tremendo, e o guardou cuidadosamente na mochila. Quando ergueu o olhar para o horizonte, sabia. As batalhas estavam apenas começando. E ele agora carregava em si o poder de um exército silencioso. O sol brilhava alto, iluminando ruas destruídas e prédios semi-destruídos. Kael e sua mãe terminaram o almoço rapidamente, cientes de que cada minuto fora da zona segura era perigoso. Cada passo precisava ser calculado. Os monstros, os infectados e a destruição deixada pelos despertados caídos eram imprevisíveis. Mãe, precisamos ir agora. Vou te levar até a zona segura. Por enquanto será uma tenda, mas você estará protegida. Kael falou firme, tentando transmitir segurança. Ela sentiu, olhos cheios de medo, mas confiando nele. O caminho era um labirinto de carros queimados, escombros e corpos espalhados, e o cheiro de ferro e fumaça ainda era forte. Kael sentia o coração bater acelerado. Cada sombra poderia esconder uma ameaça. De repente, um uivo coletivo cortou o silêncio. Ao longe, uma matilha de lobos com caudas de escorpião se aproximava, cada passo reverberando no chão rachado, olhos vermelhos brilhando com fome insana. Mãe, atrás de mim! Gritou, puxando o ar para se proteger. Kael fechou os olhos e ordenou mentalmente. Traje de defesa, ativar. Os nanorobôs obedeceram instantaneamente, formando uma armadura negra ao redor dele. Símbolos vermelhos pulsavam intensamente, cobrindo peito, braços e pernas. A mãe recuou assustada. Jamais tinha visto algo assim. Névoa gasosa. Consumir. Kael comandou. A névoa se espalhou como uma onda silenciosa, envolvendo os lobos. Eles foram paralisados instantaneamente, contorcendo-se em agonia antes de serem consumidos pelos nanorobos. Montes de pó e cristais coloridos surgiram no chão. O sistema anuncia. Nanorobôs ativos, 200. Distribuição. Cura, 20. Defesa, 60. Ataque gasoso, 120. Kael respirou fundo, observando como o enxame respondia a cada comando. Cada batalha fortalecia os nanorobos. O ataque gasoso crescia a cada consumo, a defesa recebia reforço e a cura evoluía lentamente. Enquanto seguiam, gritos desesperados cortaram o ar. Laura, 25 anos, estava sobre um ônibus, cercada por 15 zumbis, com roupas rasgadas e tremendo de medo. Fique atrás de mim, mãe! Kael gritou. Névoa gasosa, consumir. A névoa entrou nos corpos dos zumbis, paralisando-os e devorando-os rapidamente. Montes de pó e cristais surgiram no chão. O sistema anuncia. Nanorobôs ativos, 500. Distribuição. Cura, 40. Defesa, 120. Ataque gasoso, 340. Laura caiu nos braços de Kael, explicando que era a única sobrevivente de um grupo de 12 pessoas. Ele ofereceu a proteção da zona segura e ela aceitou imediatamente. Mais adiante, um viaduto rachado apresentou novos perigos. Lobos e criaturas mutantes estavam escondidos entre escombros e carros destruídos. Kael ordenou que sua mãe ficasse segura enquanto posicionava os nanorobôs. Traje de defesa, máximo. Disse. O enxame se elevou, formando o uniforme defensivo, e a névoa começou a se espalhar entre as criaturas. Cada movimento era tenso. Um deslize poderia significar morte. A batalha durou minutos que pareceram horas. Lobos tentavam atacar, mas cada passo era antecipado pelo sistema. A névoa paralisava, os nanorobôs consumiam e cristais surgiam com cada morte. O sistema anuncia. Nanorobôs ativos, 800. Distribuição. Cura, 80. Defesa, 240. Ataque gasoso, 480. Kael sentiu o poder crescer, e percebeu que a habilidade de ataque gasoso estava próxima de evoluir para o nível 2, com densidade maior e capacidade de consumo mais rápida. Kael sabia que cada batalha exigiria estratégia. A névoa gasosa consumia mais nanorobôs a cada uso. A defesa se reforçava automaticamente e a cura evoluía devagar,
mas consistentemente. Ele precisava pensar. Cada cristal coletado representava poder e sobrevivência, mas também podia ser vendido para comprar suprimentos. Enquanto caminhavam para a zona segura, Kael percebeu a necessidade de estoques. Ele precisaria de alimentos, água, energia e itens básicos, porque o mundo fora da zona segura seria hostil e a moeda, eventualmente, perderia valor. Ao chegar, Kael liberou a entrada para sua mãe e Laura. Ambas ficaram maravilhadas com a segurança absoluta do local. Kael respirou fundo, sabendo que o próximo passo seria garantir suprimentos. Ele partiu para vender os cristais, 50 de 300, mantendo a maioria para evoluir suas habilidades e futuro combate. O atendente ficou boquiaberto. Isso é impossível para uma só pessoa, disse, pedindo que Kael realizasse o teste de despertado. O resultado surpreendeu. Kael era humano normal, pois suas habilidades vinham do sistema e do controle dos nanorobôs. Mas o atendente não sabia e Kael preferiu deixar o atendente pensar que ele apenas deu sorte, isso para não chamar a atenção para ele. A venda rendeu R$400 mil, metade foi usada para comprar alimentos e água para um mês e uma tenda resistente, garantindo abrigo provisório. Com o restante, ele adquiriu um caminhão do governo, que serviria para transportar mantimentos e futuras compras para a zona segura. Cada batalha havia contribuído para o crescimento dos nanorobôs. Ataque gasoso. Recebia mais nanorobôs a cada consumo, aproximando-se de 1000 unidades para evoluir ao nível 2. Defesa. Recebia reforço constante, tornando-se cada vez mais adaptativa e capaz de proteger múltiplos alvos. Cura. Recebia menos nanorobôs, mas o progresso era constante, preparando Kael para regenerar ferimentos graves em futuras batalhas. Com 300 cristais restantes, Kael sabia que poderia evoluir cada habilidade quando atingisse 1000 nanorobôs distribuídos, permitindo que suas técnicas se tornassem mais poderosas e precisas. O caminhão rugia sobre a estrada rachada, desviando de buracos e escombros. Kael mantinha os olhos atentos, cada solavanco lembrando-lhe que o mundo fora da zona segura era mortal. Barris de água, alimentos e utensílios balançavam sobre o assoalho, mas estavam bem presos, seguros, por enquanto. De repente, grunhidos altos fez Kael endurecer. Ele freou o caminhão ao passar por uma casa semi-destruída e percebeu movimentos do lado de fora. Olhando de longe, viu uma cena aterrorizante. Um grupo de zumbis deformados e sedentos cercavam uma casa. Seus corpos inchados e rasgados se moviam com força bruta, braços torcidos estendidos, dentes expostos em sorrisos insanos. Olhos vermelhos brilhavam na penumbra, cada passo reverberando no chão rachado, rangendo ossos e articulações. Dentro da casa, uma família, marido, esposa e filha pequena, estavam amedrontados, encostados em uma parede. Os zumbis batendo nas janelas e portas, urrando, provocando rachaduras e estalos, criavam um terror quase palpável. Kael respirou fundo, sua mente calculando cada movimento. Em pensamento ele chamou. Traje de defesa. Ativar. Instantaneamente, os nanorobôs se agregaram ao redor de Kael, formando um manto negro com símbolos vermelhos pulsando em seus braços e peito. Ele avançou cautelosamente para a porta da casa, olhos fixos nos zumbis. A névoa branca acima de sua cabeça, sem como uma nuvem gigante, se formou. Vão e consumam. Comandou. A névoa branca avançou para os zumbis, espalhando-se como uma onda silenciosa sobre os zumbis do lado de fora. Em segundos, eles foram paralisados pelo efeito de 30 segundos, contorcendo-se de agonia. Mas não havia chance para resistência. Os nanorobôs avançaram pelos seus órgãos internos automaticamente, consumindo cada corpo. Em questão de momentos, o chão estava coberto apenas por montes de pó e cristais cintilantes refletidos pelo sol na rua. O sistema piscou. Nanorobôs ativos, 1200. Distribuição. Cura, 120. Defesa, 360. Ataque gasoso, 720. Kael olhou para a família. O homem e a mulher respiravam pesadamente, olhos arregalados, enquanto a menina abraçava a mãe, tremendo. Estão seguros agora, disse Kael, abrindo a porta da casa. Venham comigo. Kael perguntou se eles aceitariam ficar em um lugar seguro onde as criaturas não atacariam. A família assentiu imediatamente, ainda chocada, mas confiante na proteção de Kael. Assim que aceitaram, o sistema brilhou. Sistema atualizado. Você concluiu a evolução do sistema para o nível 2 ao ter 5 residentes na zona segura. Roda da sorte habilitada.
O desbloqueio precisa de 300 cristais quebrados. Kael pagou sem nem pensar, pois era oportunidade de evolução. Kael abriu a roda virtual, com luzes intensas e ícones cintilantes. Armas, armaduras, acessórios raros, suprimentos. Cada opção refletia cores vibrantes nos olhos dele, fazendo o coração disparar com possibilidades estratégicas. O sistema anunciou que ele teria 3 rodadas grátis para o primeiro uso. Depois cada rodada custaria 30 cristais quebrados. Com o nível 2, minhas habilidades vão evoluir ainda mais rápido, e a roda da sorte vai me dar vantagens, murmurou Kael. Kael subiu a colina plana, a vegetação baixa balançando levemente com o vento. Um rio corrente cortava a paisagem, refletindo a luz do sol que começava a descer, tingindo tudo com tons dourados. A zona segura estava à sua frente, cercada por barreiras improvisadas e pequenos campos cultiváveis. Ele liberou a entrada da família, que entrou cuidadosamente, ainda maravilhada com a segurança do lugar. Helena e Laura correram para cumprimentar os novos habitantes, sorrisos misturados com alívio e curiosidade. Crianças e adultos olhavam para Kael e para as mulheres com esperança nos olhos, enquanto murmuravam palavras de agradecimento. O caminhão foi descarregado, barris de água, alimentos e utensílios colocados em locais estratégicos, garantindo ordem e praticidade dentro da zona. Com tudo organizado, Kael se afastou um pouco, olhando com mais atenção para a roda da fortuna que girava no ar diante dele, cintilante e vibrante. Ele respirou fundo e tocou mentalmente na interface. Primeira rodada, murmurou. A roda girou lentamente, emitindo um som metálico suave, e parou no site. A mensagem no site em letras grandes: você pode adquirir 2 itens por vez. Uma tela virtual se abriu diante dele. A mensagem no site em letras grandes: você pode adquirir 2 itens por vez. A tela exibia inúmeros produtos, cada um com um valor fixo de 20 cristais azuis. Havia alimentos básicos, carne fresca, frutas coloridas, arroz, feijão, utensílios de cozinha, ferramentas, roupas simples. Mais 2 itens chamaram sua atenção. Gerador de energia. Cobre 3.000 metros sem oscilação de corrente elétrica. Uma máquina compacta, desconhecida, com luzes pulsantes e painéis de controle futuristas. Ele nunca tinha visto tecnologia assim antes. Um frio percorreu sua espinha ao imaginar como aquilo poderia transformar a zona segura. Filtro de água avançado. Uma semente que, se colocada em água corrente, purifica todas as impurezas, bactérias, vírus e toxinas instantaneamente e cobre uma área de 4 km. Sem hesitar, ele selecionou os 2 itens e pagou 40 cristais azuis. A confirmação piscou na tela, liberando a entrega quase imediatamente. Kael segurou os cristais restantes nas mãos, sentindo a satisfação da compra. Ele sabia que aqueles itens poderiam transformar a sobrevivência na zona segura, garantindo energia constante e água limpa. Algo que a todos ali parecia quase impossível naquele mundo devastado. Enquanto isso, os 5 habitantes estavam montando as 2 tendas e organizando a área. Kael respirou fundo, observando o rio e a vegetação ao redor. Kael respirou fundo, o coração acelerado de excitação. A primeira rodada da Roda da Fortuna já havia rendido itens impressionantes, mas ainda restavam 2 rodadas. Mentalmente, ativou a segunda. Segunda rodada, murmurou. A roda girou novamente, emitindo um som metálico suave, e parou em acessórios. O sistema anunciou em letras brilhantes: você pode adquirir um item por acesso. Cada item custa 20 cristais azuis. Diante dele, surgiram inúmeros itens: colares, braceletes, luvas, cintos, mas um brilhou mais intensamente, chamando toda a atenção de Kael: anel de armazenamento dimensional. A descrição flutuante dizia: permite armazenar qualquer objeto dentro de seu espaço dimensional. Para retirar, basta pensar no item desejado. O anel materializa o produto instantaneamente. Um sorriso largo iluminou o rosto de Kael. A possibilidade de guardar todos os mantimentos e utensílios sem ocupar espaço físico era impressionante. Sem hesitar, ele pagou 20 cristais azuis e adquiriu o anel imediatamente. Isso vai facilitar tudo, disse, segurando o anel com reverência. Chegou a vez da terceira e última rodada. A roda girou com mais intensidade, cintilando em cores vibrantes, e novamente caiu em acessórios. Kael olhou para os mantimentos espalhados na tenda, ocupando espaço, e percebeu que um segundo anel de armazenamento seria ideal. Sem pensar, comprou outro anel e estendeu-o para sua mãe. Aqui,
Mãe, este será seu, disse, a voz firme e cheia de confiança. Ele pode guardar qualquer coisa, e basta pensar no que quiser retirar. Ela pegou o anel, surpresa e emocionada. Kael continuou. Quero que você seja a administradora da zona segura. Vai organizar os suprimentos, distribuir o que for necessário e garantir a segurança de todos aqui. O sol matinal filtrava através das nuvens esparsas quando Kael se preparou para sair da zona segura. Sua mãe, Helena, organizava os suprimentos com o anel de armazenamento dimensional, mas seus olhos demonstravam preocupação. Filho, você tem certeza de que precisa ir sozinho? Perguntou, a voz carregada de amor maternal e medo. Mãe, as pessoas lá fora estão morrendo. Eu tenho o poder de salvá-las, e se não fizer isso, quem vai fazer? Kael colocou as mãos nos ombros dela. Confie em mim. Os nanorobôs me protegem, e eu sempre volto para casa. Helena respirou fundo, os olhos marejando, mas assentiu com orgulho. Você cresceu tanto. Vá, filho. Mas prometa que voltará são e salvo. Prometo, mãe. Kael saiu caminhando em direção aos subúrbios devastados de São Paulo. O rugido metálico ecoava por entre os prédios destruídos. Kael acelerou o passo, coração acelerado, seguindo os sons de uma batalha desesperada. Fumaça negra subia de uma praça cercada por edifícios semidestruídos, e gritos femininos cortavam o ar. Quando dobrou a esquina, Kael se deparou com uma cena aterrorizante. 3 mulheres lutavam contra uma horda de serpentes de aço gigantes, criaturas colossais de 15 metros de comprimento, com escamas metálicas que refletiam o sol como lâminas afiadas. Seus olhos vermelhos brilhavam com fúria primitiva, e cada movimento fazia o chão tremer. Marina, a manipuladora de fogo. Uma mulher de 28 anos, cabelos ruivos, lançava torrentes de fogo das palmas das mãos. Suas chamas laranjas e azuis chiavam contra as escamas metálicas das serpentes, criando fagulhas e vapor. Mas ela estava exausta. Sangue escorria de um corte profundo no braço esquerdo, e sua respiração era pesada. Sua blusa estava rasgada no busto, resultado dos ataques das serpentes, e arranhões marcavam suas pernas expostas através do tecido dilacerado. Explosão ígnea! Gritou, concentrando uma esfera de fogo e arremessando-a contra uma das serpentes. A explosão expandiu pela praça, mas apenas rachou algumas escamas. Sofia, a controladora de vento. Com 25 anos, cabelos longos e loiros esvoaçantes e olhos azuis intensos, Sofia manipulava correntes de ar com movimentos fluidos dos braços. Lâminas invisíveis de vento cortavam o ar, tentando fatiar as serpentes, mas as escamas de aço resistiam. Sua roupa estava severamente danificada, a blusa rasgada no busto e as calças dilaceradas nas pernas, onde as garras das serpentes haviam passado de raspão. Tornado cortante. Ela girou os braços, criando um mini tornado que ergueu detritos e os arremessou contra os monstros. Uma das serpentes foi temporariamente desorientada, mas logo voltou a atacar. Sofia mancava visivelmente. Uma das serpentes havia atingido sua perna com a cauda, deixando o ferimento sangrando. Lara tem poder de psicocinese. Aos 30 anos, com cabelos castanhos e expressão concentrada, Lara erguia destroços pesados com a mente e os arremessava contra as serpentes. Pedaços de concreto, carros abandonados e estruturas metálicas voavam pelo ar sob seu comando. Sua vestimenta também sofrerá os efeitos da batalha. A camisa estava rasgada no busto, expondo ferimentos, e suas pernas mostravam cortes através do tecido dilacerado. Impacto telecinético. Um carro inteiro foi lançado contra uma serpente, batendo com força contra suas escamas. Mas o esforço a deixou mais pálida, sangue escorrendo do nariz devido ao esforço mental. As 3 mulheres estavam cercadas por 12 serpentes gigantes, e era evidente que não conseguiriam resistir por muito mais tempo. Suas habilidades, embora impressionantes, eram limitadas contra as defesas naturais das criaturas. Kael parou bruscamente, o coração disparado. Sem pensar, correu em direção à batalha. Traje de defesa, máximo. Ordenou mentalmente. Instantaneamente, os nanorobôs se agregaram ao redor de seu corpo, formando uma armadura negra com símbolos vermelhos pulsantes nos braços, peito e pernas. A proteção era absoluta. Nenhuma das serpentes conseguiria feri-lo. Saiam de perto! Gritou para as mulheres. Marina, Sofia e Lara recuaram, olhos arregalados ao ver o jovem surgir do nada, vestido em uma armadura que parecia viva. Kael ergueu ambas as mãos,
direcionando-as para a horda de serpentes. Névoa gasosa. Consumir tudo. A névoa branca emergiu das mãos de Kael como uma avalanche silenciosa, espalhando-se rapidamente pela praça. As serpentes, que segundos antes atacavam ferozmente, foram envolvidas pela nuvem etérea. O efeito foi imediato e devastador. As serpentes de aço começaram a se debater violentamente, seus corpos colossais se contorcendo em agonia. Os nanorobôs penetraram através das escamas metálicas, encontrando pontos fracos entre as placas e infiltrando-se nos sistemas internos das criaturas. 5 serpentes foram paralisadas quase instantaneamente. Seus rugidos metálicos ecoaram pela praça enquanto seus corpos de 15 metros se contorciam no chão. Uma por uma, começaram a implodir de dentro para fora. Não em explosões violentas, mas em colapsos controlados. Escamas de aço se desintegraram, músculos se dissolveram, e apenas pó metálico e cristais amarelos brilhantes restaram. As serpentes restantes tentaram contra-atacar, lançando-se contra Kael com velocidade surpreendente. Uma delas, a maior de todas, investiu com a boca aberta, presas de metal brilhando. Mas quando tocou na armadura de nanorobôs de Kael, foi como tocar em ácido puro. Multiplicar e devorar. Kael comandou. Mais nanorobôs emergiram da armadura, cobrindo a serpente gigante como um enxame faminto. Em segundos, a criatura parou de se mover, seus olhos vermelhos perdendo brilho antes de desintegrar completamente. As serpentes finais, percebendo o perigo, tentaram fugir. Mas a névoa gasosa havia se espalhado por toda a área, criando uma zona de morte inescapável. Kael moveu as mãos como um maestro conduzindo uma sinfonia, direcionando os nanorobôs com precisão cirúrgica. Uma das serpentes conseguiu se erguer parcialmente, tentando atacar Marina, que estava mais próxima. Kael deu o comando, absorver, apontando para a serpente. A serpente investiu contra ele, mas sua armadura de nanorobôs simplesmente absorveu o impacto e contra-atacou, os nanorobôs fluindo pelo corpo da criatura e desintegrando-a em questão de segundos. Em menos de 5 minutos, todas as 12 serpentes de aço gigantes foram completamente aniquiladas. O campo de batalha ficou em silêncio absoluto, coberto apenas por pilhas de pó metálico e cristais amarelos que brilhavam como pequenos sóis. Kael se virou para as 3 mulheres feridas, que o observavam com uma mistura de fascínio, gratidão e incredulidade. Deixe-me ajudar com os ferimentos, disse simplesmente, direcionando parte de seu enxame para as feridas delas. Marina sentiu uma sensação refrescante percorrer seu braço ferido. Os nanorobôs trabalharam como cirurgiões microscópicos, fechando o corte profundo e restaurando a pele sem deixar cicatrizes. Sofia viu sua perna ferida ser curada rapidamente, a dor desaparecendo enquanto os tecidos se regeneravam. Lara sentiu o cansaço mental e o sangue do nariz desaparecerem, sua energia sendo restaurada. Durante o processo de cura, Kael discretamente usou seu anel de armazenamento dimensional para coletar todos os cristais amarelos espalhados pela praça. O sistema de Kael brilhou diante de seus olhos. Sistema atualizado. Você eliminou 12 serpentes de aço gigantes. Mais 2.000 nanorobôs. Mais 12 cristais amarelos coletados. Total de nanorobôs ativos, 3.200. Distribuição. Cura, 200. Defesa, 1.000. Ataque gasoso, 2.000. Evolução disponível. Atingiu 1.000 mais. Kael atualizou o ataque gasoso para o nível 2. Ataque gasoso evoluído para nível 2. Área de efeito, 3x maior. Velocidade de ação, 2x mais rápida. Penetração, ignora 50% das defesas. Paralisação, 60 segundos. Zona segura. Habitantes atuais, 5 de 10. Expansão disponível quando atingir 10 moradores. As 3 mulheres observavam Kael com olhos ainda arregalados. Nunca haviam presenciado algo assim. Como? Como você fez isso? Perguntou Marina, tocando o braço completamente curado e ajeitando os restos rasgados de sua blusa. Elas tinham escamas de aço. Nossos poderes mal arranhavam. E você nem se feriu, completou Sofia, maravilhada, tentando cobrir melhor as partes expostas de sua roupa danificada. É como se fosse invencível. Que tipo de poder é esse? Lara, a mais analítica, estudou Kael com curiosidade científica, puxando os pedaços da camisa rasgada. Essa armadura. Ela se move como se fosse viva. E aquela névoa branca. Nunca vi nada parecido. Você é um despertado de que classe?
Kael sorriu misteriosamente, desativando a armadura. É um pouco complicado de explicar. O importante é que vocês estão seguras agora. As mulheres trocaram olhares, ainda fascinadas e curiosas sobre os poderes misteriosos que haviam presenciado. Kael se virou para as três. Vocês resistiram bem na luta, mas este mundo está se tornando cada vez mais perigoso. Tem um lugar seguro onde vocês podem morar, se recuperar e ficar protegidas. Querem vir comigo? Marina trocou olhares com as outras duas. Haviam passado semanas lutando para sobreviver, vendo cidades inteiras serem destruídas e pessoas morrerem diariamente. Um lugar seguro de verdade? Perguntou Sofia, esperançosa. Completamente seguro, respondeu Kael, confiante. Nada pode entrar sem minha permissão. Vocês poderão descansar, treinar suas habilidades e ajudar outras pessoas. Lara foi a primeira a acenar. Aceito. Qualquer lugar é melhor do que ficar vagando por aí, esperando a morte. Eu também, disse Marina, com sorriso largo. Eu aceito também, completou Sofia, aliviada. Enquanto caminhavam pelos destroços da praça, as três mulheres ainda processavam o que haviam presenciado. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Marina, segurando os pedaços rasgados de sua roupa. É que você nem hesitou. Nos viu em perigo e veio correndo ajudar, sem nem nos conhecer. O mundo já tem monstros demais, respondeu Kael, simples. Não precisa de mais um. Mas sério, que tipo de poder você tem? Insistiu Sofia, curiosa. Nunca vi nada parecido. Vocês vão descobrir com o tempo, disse Kael com um sorriso enigmático. O grupo caminhou por algumas horas através dos escombros da cidade até chegarem à Colina Verde. Quando viram o rio cristalino correndo ao lado das tendas organizadas, as três ficaram verdadeiramente maravilhadas. É realmente seguro aqui, murmurou Lara, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Bem-vindas à zona segura, disse Kael, liberando a entrada das três. Aqui vocês podem ser quem realmente são. Helena e os outros habitantes correram para cumprimentar as recém-chegadas, oferecendo água limpa e comida. As três mulheres, ainda com as roupas rasgadas, foram calorosamente recebidas. Mãe, disse Kael, abraçando Helena, conseguimos mais 3 pessoas. Agora temos 8 habitantes. Helena sorriu orgulhosa. Mais 2 pessoas e poderemos expandir. Enquanto o sol ainda brilhava forte no horizonte, iluminando o refúgio com tons dourados, Kael mentalmente ativou a evolução do seu ataque gasoso, gastando 8 cristais amarelos. O sistema apareceu. Zona segura. Habitantes atuais, 8 de 10. Expansão disponível quando atingir 10 moradores. O sol estava alto no céu quando Kael encontrou Marina sentada próxima ao rio cristalino, observando as chamas que dançavam em suas palmas. Sofia e Lara conversavam próximas, mas Marina parecia perdida em pensamentos. Marina, posso conversar com você? Kael se aproximou, sentando-se ao lado dela. Claro. Ela sorriu, extinguindo as chamas. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu mais cedo. Você nos salvou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na verdade, quero falar sobre evolução, disse Kael, direto ao ponto. Como funcionam seus poderes exatamente? Marina suspirou, olhando para as próprias mãos. Bem, todas nós ainda estamos no nível 1. É frustrante, na verdade. Nossas habilidades evoluem quando matamos criaturas, mas tem que ser a gente mesmo que dá o golpe final. Se outra pessoa mata, a gente só ganha experiência se fizer parte do grupo dela. Entendo. Kael refletiu por um momento. Marina, você gostaria de sair comigo para caçar monstros? Para você evoluir suas habilidades? Os olhos dela se iluminaram. Sério? Você faria isso por mim? Olha, vou ser honesto. Kael sorriu. Acredito que no futuro vou precisar de ajuda. Quanto mais pessoas fortes eu tiver ao meu lado, melhor será para todos. Você tem potencial, só precisa da oportunidade certa. Marina sentiu o coração acelerar. Não era só pela chance de evoluir, mas pela forma como ele falava com tanta confiança e sinceridade. Eu aceito. Quando saímos? Agora, se você quiser. Mas tem algumas regras. Você fica sempre atrás de mim, eu faço o trabalho pesado e os cristais são meus. Preciso deles para expandir a área e evoluir também. Perfeito para mim. Ela concordou imediatamente. Só quero a chance de ficar mais forte. A caçada começa. 2 horas depois,
Kael e Marina caminhavam pelos subúrbios destruídos. O ar era pesado, carregado com cheiro de decomposição e metal oxidado. Fique alerta, murmurou Kael, ativando sua armadura. Sinto movimento próximo. Eles dobraram uma esquina e se depararam com uma visão aterrorizante. Dezenas de zumbis evoluídos e grotescos se arrastavam pelas ruas. Seus corpos eram uma massa repugnante de carne putrefata e ossos expostos, alguns com múltiplos braços, outros com mandíbulas deslocadas que pingavam uma gosma verde. Meu Deus! Marina sussurrou, instintivamente recuando. Calma. Kael ergueu ambas as mãos. Agora você vai ver o que a evolução fez com meus poderes. Consumam e multipliquem-se. A névoa branca explodiu das mãos de Kael com força 3 vezes maior que antes, cobrindo uma área imensa. Os zumbis que estavam a mais de 100 metros foram instantaneamente envolvidos pela nuvem letal. O efeito foi devastador e imediato. Todos os zumbis pararam de se mover, completamente paralisados por 60 segundos. Seus gemidos cessaram, criando um silêncio sobrenatural. Consumam e multipliquem-se. Kael comandou com autoridade. Os nanorobôs trabalharam com precisão cirúrgica, penetrando nos corpos em decomposição e desintegrando-os de dentro para fora. Em questão de segundos, pilhas de cristais coloridos começaram a se materializar onde antes estavam os zumbis. Marina observou fascinada enquanto os cristais eram automaticamente sugados para o anel dimensional de Kael. Cristais azuis brilhantes, vermelhos pulsantes, alguns amarelos e até mesmo cristais roxos raros. O sistema apareceu. Marina, membro do grupo. Experiência compartilhada recebida. Mais 2.847 XP. Level 2. Nova habilidade desbloqueada. Rajada de chamas contínuas. Eu evoluí. Marina gritou, eufórica. Senti a energia fluindo por mim. Continue observando. Incentivou Kael. Há muito mais pela frente. Eles continuaram pela cidade, encontrando grupos cada vez maiores de criaturas. A cada comando de Kael, seus nanorobôs dizimavam hordas inteiras, e Marina recebia quantidades massivas de experiência compartilhada. Level 3. Nova habilidade. Escudo de fogo perpétuo. Descrição. Cria um escudo de chamas que orbita ao redor do usuário, causando dano contínuo a inimigos próximos. Level 4. Nova habilidade. Meteoro flamejante. Descrição. Invoca meteoros de fogo puro que caem do céu, causando explosões devastadoras em área. Level 5. Nova habilidade. Forma de fênix ardente. Descrição. Transforma o usuário temporariamente em uma criatura de fogo puro, concedendo voo e ataques flamejantes supremos. Marina estava absolutamente eufórica, seus olhos brilhando com uma energia que ela nunca havia sentido. Kael, isso é incrível! Sinto como se pudesse incendiar uma cidade inteira. Minhas habilidades são surreais. Kael coletava sistematicamente todos os cristais através de seu anel, seu sistema brilhando constantemente. Mais 847 cristais azuis coletados. Mais 623 cristais vermelhos coletados. Mais 234 cristais amarelos coletados. Mais 45 cristais roxos coletados. Mais 1.200 nanorobôs. De repente, uma mensagem especial apareceu. Sistema atualizado. Nanorobôs de defesa atingiram 1.000 unidades. Evolução disponível. Evolução desbloqueada. Proteção compartilhada. Novo poder. Criar trajes de defesa para membros do grupo. Alcance máximo. 500 metros de distância. Incrível. Kael murmurou, lendo as informações. Marina, vem aqui. O que foi? Ela se aproximou, ainda vibrando de energia e euforia. Meu poder evoluiu de um jeito que eu não esperava. Kael sorriu. Posso criar um traje de proteção para você agora. E o melhor, funciona até 500 metros de distância de mim. Como assim? Nanorobôs, protejam a Marina. Instantaneamente, nanorobôs fluíram da armadura de Kael e se dirigiram para Marina. Ela ficou imóvel, observando fascinada enquanto os pequenos robôs se agregavam ao redor de seu corpo. Em segundos, ela estava vestindo uma armadura elegante de cor prateada com detalhes flamejantes vermelhos, perfeitamente moldada ao seu corpo. A proteção era completa, mas não limitava seus movimentos. Isso é incrível. Ela tocou a armadura, maravilhada. É como se eu pudesse sentir sua proteção mesmo estando longe de você. Marina olhava para Kael com admiração completa,
seus pensamentos se agitando. Ele é incrível. Como alguém pode ser tão poderoso e ainda se preocupar comigo? E ele é tão determinado, tão forte. Será que ele tem alguém especial na vida dele? Kael, eu... Ela começou a falar, mas foi interrompida por rugidos bestiais ao longe. Kael havia coletado 2.100 cristais. A coleta tinha sido boa. Será que vou conseguir algo bom na roleta? Murmurou, rindo do sistema antes de clicar. Ele ainda tinha 4.120 cristais quebrados. Assim que girou a roleta, foram descontados automaticamente 30 cristais quebrados. O giro parou na categoria vestuários. Kael refletiu. Cada roupa custa apenas um cristal azul, independente de ser íntima ou de festa. Bom negócio. A roleta anunciou que as roupas se ajustariam automaticamente ao corpo, bastando apenas vestir. Olhando ao redor, Kael percebeu que todos estavam com roupas sujas e maltrapilhas, precisando urgentemente de algo melhor. Sem hesitar, gastou 2.000 cristais quebrados e comprou roupas para todos. As peças foram enviadas direto ao inventário. Bem, vestiário resolvido por enquanto, disse satisfeito. Em seguida, girou novamente a roleta, consumindo mais 30 cristais quebrados. Desta vez, caiu em agricultura. Vamos ver? Kael observou atentamente. Cada pacote de sementes custava 20 cristais amarelos. O choque veio rápido. Tudo isso? Só tenho 400 cristais amarelos. Leu então a descrição. Tempo de coleta: 120 dias para qualquer semente. Sementes desbloqueadas para compra: melancia, laranja, caju, maçã, uva, jabuticaba. Cada pacote continha 300 sementes para cultivo. Se eu comprar todos os pacotes, serão apenas 120 cristais amarelos. Até que está em conta, pensou Kael. Explorando mais, encontrou algo surpreendente. Fertilizante simples nano-robô, 20 cristais amarelos. Pacote de 50 quilos. Ao ser usado, basta colocar a semente no solo. Os frutos sofrem mutação, não apodrecem, permanecem sempre prontos para colher após 30 dias. Quando consumidos, garantem imunidade a qualquer doença por 6 meses. Kael ficou boquiaberto. Isso é real? Se for, nunca mais precisaremos nos preocupar com doenças. Mas havia mais. Fertilizante Gold Nano Robô, 20 cristais amarelos. Pacote de 50 quilos. Ao ser consumida, a fruta resultante cura qualquer doença existente no corpo. Minha nossa, um elimina doenças, o outro cura. Esta zona segura vai ser o verdadeiro Éden. Decidiu comprar. Afinal, aquilo não tinha preço. De repente, sua mãe entrou aflita. Kael. São Paulo foi completamente tomado pelos monstros. Acabou de sair a notícia. Kael se assustou. Sério? Sim, filho. A guilda foi destruída. Muitos despertados morreram na batalha contra as criaturas. O país está em completo caos. Kael respirou fundo. Mãe, eu preciso sair. Vou buscar sobreviventes. Mas antes, vou transferir roupas, sementes e adubos para a senhora. Distribua as roupas entre os moradores, e peça aos adultos que plantem usando as sementes e os fertilizantes. Isso aqui vai virar um paraíso. Ela ficou em choque com as explicações, mas sorriu emocionada. Sim, filho. Aqui será o Éden. Kael concordou. Fica melhor assim. Falta energia e casas, mas já estamos no caminho. A cidade em ruínas. Partindo para a cidade destruída, Kael enfrentou matilhas de lobos, hordas de zumbis e dezenas de cobras. Seu exército de nanorobôs crescia de forma exponencial, alcançando agora 900 metros de raio, impedindo qualquer criatura hostil de se aproximar. Andou quilômetros sem encontrar sobreviventes, até avistar um grupo de leões enormes, com mais de 3 metros de altura, escavando perto de um túnel. Ao rugirem, o som parecia o de uma bomba caindo. Kael apenas ordenou: consumam. Uma névoa branca invadiu as narinas e bocas das feras, paralisando-as. Em instantes, restaram apenas poeira e cristais, que ele recolheu. Ao entrar no túnel, encontrou 9 homens, 16 mulheres e 5 crianças, todos apavorados. Entre eles, havia também um cachorro vira-lata, dócil e assustado. Kael se aproximou. Querem um lugar seguro para viver? Lá terão água, comida, roupas e total proteção. O grupo aceitou com entusiasmo. Percebendo que estavam famintos, Kael retirou comida e água do armazém e alimentou a todos. O vira-lata chamou sua atenção.
Ele é de vocês? Perguntou. Não, senhor. Quando nos escondemos aqui, ele já estava. Kael sorriu, passando a mão na cabeça do cachorro, que abanou o rabo feliz. Você é forte, garoto. Resistir sozinho não é para qualquer um. O cachorro latiu como se entendesse, e Kael chamou para segui-lo. No caminho de volta. Enquanto as mensagens do sistema surgiam sem parar, Kael as ignorava, focado em proteger aquele grande grupo. Foi então que se deparou com algo aterrorizante. Uma nuvem de gafanhotos gigantes, cada um medindo 1 metro de comprimento, devorando tudo pela frente. Consumam! Ordenou Kael, gritando para todos ficarem atrás dele. A luta foi intensa e durou horas. Os nanorobôs se multiplicavam em ritmo alucinado, mas novas criaturas mutantes surgiram. Gaviões colossais, com mais de 20 metros de envergadura, atraídos pelos gafanhotos. Uma bióloga do grupo gritou: Senhor, os gafanhotos são o prato principal dessas aves. Kael, ofegante, respondeu com um sorriso sem graça. Só falta aparecer o predador dos gaviões agora. Após horas de combate, venceu. Recolheu os cristais para o armazém e seguiu viagem. Sua nuvem de nanorobôs já alcançava mais de 1 quilômetro de raio, tornando-o praticamente intocável. Por fim, retornaram ao acampamento. Quando Kael e o grupo chegaram ao acampamento, foram recebidos com entusiasmo. Os moradores já estabelecidos correram para acolher os novos sobreviventes. O choque estampava-se no rosto dos recém-chegados. Diante deles, havia um local verdejante, seguro e protegido, algo impensável no meio do caos que dominava o mundo. As crianças corriam sorrindo ao ver tanta fartura, enquanto os adultos olhavam em silêncio, sem acreditar que aquilo realmente existia. Kael, observando a cena, sorriu e chamou sua mãe. Mãe, deixo todos aos seus cuidados. Eles precisam se sentir em casa. Apontou então para o vira-lata, que abanava o rabo sem parar. Cuida bem do meu amigão aí, tá? Disse, acariciando a cabeça do cachorro. A mãe riu emocionada, segurando as lágrimas. Pode deixar, filho. Ele vai ser tratado como parte da família. Com isso, Kael se afastou, focado em organizar os cristais e analisar a evolução. Sistema atualizado. Relatório de combate. Você eliminou 10.000 gafanhotos mutantes. Você eliminou 1.000 águias. Você eliminou 200 zumbis mutantes. Você eliminou 100 cobras mutantes. Você eliminou 30 leões mutantes. Recompensas coletadas: 15.000 nanorobôs. 500 cristais verdes. 1.000 cristais roxos. 5.000 cristais vermelhos. 12.000 cristais amarelos. 20.000 cristais azuis. 35.000 cristais quebrados. Total de nanorobôs ativos: 50.000. Distribuição atualizada. Cura: 100% da habilidade atingida. Os nanorobôs agora podem curar feridas fatais, eliminar toxinas e até regenerar membros e tecidos. Defesa: 6.000. Todos dentro de um raio de 30 metros do portador estarão protegidos contra ataques externos. Ataque gasoso nível 3. Alcance de 1 km de raio. Evolução disponível. Habilidade desbloqueada. Teletransporte, nível 1. Permite transportar Kael e um acompanhante dentro de um raio de 1 km. Esta habilidade sobe automaticamente de nível conforme os nanorobôs expandirem sua área de alcance. Atualmente, os nanorobôs gasosos cobrem 1 km de raio. Ao aumentarem, o teletransporte crescerá junto. Kael sorriu ao ver a atualização. Teletransporte. Isso muda tudo. Agora ele vai na roda da sorte, e automaticamente some 30 cristais quebrados do armazenamento. A roleta para no site ele olha um item. Instalação elétrica. Ele olha e vê que é uma caixinha e vai olhar a descrição. Este item, ao ser instalado, ele se liga automaticamente ao gerador, levando energia elétrica para a área de alcance, pode ligar lâmpadas e outros aparelhos elétricos. Para tal processo precisa de tomadas e interruptores de liga e desliga. 1. Vamos às compras. Vou comprar 10 aparelhos de instalação elétrica, 60 tomadas, 60 interruptores e 60 lâmpadas. Sistema deduziu 3.800 cristais amarelos do armazém. Nossa! Tudo isso! Mas não tem problema. Lá fora tem muito mais. E olhando mais alguns itens viu postes de iluminação e a descrição. Postes automáticos nanorobôs. Estes postes, ao serem fixados no terreno, ilumina 1.000 metros de área durante a noite, se ligam automaticamente e durante o dia se desligam.
Não precisa de reparos por 100 anos. Vou comprar 6 que uso 3 em cada ponto da área, todos terão luz durante a noite. E automaticamente foi deduzido 120 cristais amarelos do armazém. Ele começou a rir, pensando já tenho tudo para energia. Mas o principal que é a casa, nada. E riu. E depois de várias rodadas ele comprou camas, lençóis, sofás, fogões, televisores, já tinha quase tudo, mas faltava o principal, a casa, e na última rodada, a roda da sorte caiu em arquitetura. Ele deu um grito e todos se assustaram. Será que ele está doido? Pensaram e correram para entender o que estava acontecendo. Sua mãe já chegou perguntando: o que foi, meu filho? Arquitetura, mãe. Vou olhar agora, vocês estão vendo? Filho, nós não podemos ver. Só você. Esqueceu. E ele olhou o que tinha na arquitetura. Tinha casa com 2 quartos 100 cristais vermelhos. Tinha casa com 3 quartos 300 cristais vermelhos. Casas com 2 andares 400 cristais vermelhos. Casa estilo mansão 1000 cristais vermelhos. Prédios com 3 andares. E em cada andar 4 apartamentos de 2 quartos. Custo 5.000 cristais vermelhos e 5.000 cristais azuis. Eita! Não tem jeito, vou comprar. O que, meu filho? Vai comprar o que? Mãe, vou comprar um prédio de 3 andares. Cada andar tem 4 apartamentos de 2 quartos. Então são 12 moradias. E ao comprar, os cristais foram deduzidos do armazém. Automaticamente o sistema indicou a área ideal para instalação e perguntou: quer instalar agora? Sim ou não? Ele clicou em instalar e do nada nanorobôs começaram a construir o prédio de 3 andares. E todos ali parados olhando a construção sendo desenvolvida, impressionados com a tecnologia. Enquanto isso, Kael passou todas as compras para a mãe e com as instruções e falou se ela estivesse com muita tarefa ela chamasse alguém de confiança para ajudar.